Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Cidades Inteligentes. Olá pessoal, nessa semana a gente vai começar a falar sobre um assunto bastante interessante também, que envolve o contexto das cidades inteligentes, que é a O professor Júlio César Estrela é um homem de pele clara e calvo. Usa óculos de grau de armação arredondada, camisa polo marrom, relógio no pulso esquerdo e calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o professor manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surge em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula, Introdução ao Conceito de Interdisciplinaridade. interdisciplinaridade, né? Então eu vou trazer um pouco da introdução, né, sobre esse conceito, tá? Porque as cidades inteligentes são ambientes, né, que têm um grau de complexidade muito grande, né? Embora os problemas sejam únicos, né? A visão sobre os problemas que especialistas em diversas áreas têm é diferente, né? Então, às vezes, um termo ou uma solução apresentada por um especialista que tende a ter uma percepção de que aquilo lá vai resolver o problema, não é adequado para um outro especialista de uma outra área, né, que enxerga o problema de outra forma. Embora o problema seja o mesmo, mas a forma de abordar esse problema certamente não vai ser resolvida por um único especialista, mas por um conjunto de especialistas. Então, é importante que o vocabulário e a forma de abordar o problema e buscar como objetivo principal a resolução desse problema, né, seja acordado entre os participantes. O fato é que as soluções, elas são inúmeras, mas elas precisam ser integradas, né, para atingir o cidadão, né. O objetivo, então, das cidades inteligentes, né, é que tudo que seja feito, né, nesse contexto, né, atinja o cidadão. Então, é necessária a colaboração entre diversos especialistas, né, e aí, do ponto de vista mais da geografia, né, do local, né, do uso do ambiente, né, da ocupação do ambiente, a participação dos urbanistas e dos arquitetos é extremamente relevante, né, quer dizer, e isso impacta o dia a dia da população, impacta o uso do solo, impacta o uso dos recursos, enfim, né, impacta a mobilidade, né, impacta o transporte, né, então isso tem que fazer parte, né, certamente, né, de qualquer solução que leve uma cidade a se tornar inteligente. Também tem um aspecto econômico, né, e uma agenda de inovação, né, tecnológica, de processos, de modelo, enfim, tá? E vou falar um pouco também dos desafios dessa abordagem interdisciplinar. Novo slide com o título Introdução e o texto. A interdisciplinaridade é uma abordagem que busca integrar conhecimento e métodos de diversas disciplinas para abordar questões complexas e desafios contemporâneos. Com esta abordagem, é possível explorar diferentes temas que demonstram a complexidade e a necessidade de colaboração entre especialistas de diversas áreas. Bom, então, a interdisciplinaridade é uma abordagem que busca a integração de conhecimentos, tá, e métodos, né, de diversas disciplinas para abordar questões complexas, né, como as que aparecem nas cidades. Tá? Então, o uso dessa abordagem, né, ou a possibilidade da utilização dessa abordagem, né, é interessante porque ela vai permitir explorar diferentes temas que demonstram quão complexo, né, interagir, né, para resolver esses problemas, né, e a necessidade de colaboração entre diversas áreas e entre os especialistas de diversas áreas. Então, como eu comentei, o problema ele pode ser abordado de diversas formas, a depender de qual é a visão do especialista de determinada área, né, cujo o problema, né, precisa de determinada solução relacionada àquela área. Tá? Então, um vocabulário único, né, e a possibilidade de os especialistas entenderem um único vocabulário, né, é importante nesse contexto.
Novo slide intitulado Complexidade das cidades inteligentes, seguido por subtítulo Tecnologia avançada e o texto. Cidades inteligentes envolvem a implementação de tecnologias avançadas, como sensores, redes de comunicação, inteligência artificial e big data. A integração dessas tecnologias para melhorar a eficiência, sustentabilidade e qualidade de vida é um desafio complexo que requer expertise em diversas disciplinas, como ciência da computação, engenharia de dados e telecomunicações. Então, a complexidade ela requer o uso de tecnologia avançada, tá? Então, nós falamos de sensores, falamos de rede de comunicação, mais latente atualmente, né, o uso da inteligência artificial para resolver os problemas, né? Então, a inteligência por si só não resolve todos os problemas, né? A inteligência artificial ela requer o uso de dados, né? Então, o uso de dados, os dados precisam ser processados, eles precisam ser coletados, né? Então há uma dependência de sensoriamento, né? De onde esses sensores são implantados, né? E como é que esses sensores vão produzir esses dados, enfim, tá? Então, embora a inteligência artificial tenha um papel fundamental, né, no auxílio à resolução de diversos problemas, a gente tem que pensar também na base, né, estrutural, né, que alimenta, né, os sistemas de inteligência artificial que vão corroborar para melhorar as cidades. Então, há uma complexidade muito grande, né, e é desafiador, né, fazer a integração de tudo isso, né, porque nós precisamos de especialistas na parte computacional, na parte de engenharia, na parte de arquitetura, na parte de planejamento urbano, especialista em gestão, especialista em planejamento estratégico, enfim. Então, como fazer todos esses especialistas, né, todas essas áreas conversarem entre si, né, de modo que há uma solução, né, que seja adequada, né, para resolver problemas que têm essas diversas vertentes. Novo slide com o subtítulo Infraestrutura Urbana e o texto. A transformação em direção às cidades inteligentes exige repensar e redesenhar a infraestrutura urbana. Engenheiros civis, arquitetos, urbanistas e especialistas em transporte precisam colaborar para desenvolver soluções inovadoras que integrem a tecnologia à infraestrutura existente. No lado direito do slide, foto colorida de uma cidade, com uma ponte e prédios ao fundo. Fonte Adobe Stock. Então, do ponto de vista de infraestrutura urbana, né, ela precisa ser, de alguma forma, repensada e redesenhada, né, ao longo do tempo, né. Eu não sou especialista nesse assunto, mas achei relevante trazer essa questão da infraestrutura urbana, né, de como que ela impacta no uso dos serviços públicos, né, para os cidadãos, tá? Então, é importante a participação de engenheiro civil, de arquitetos, de urbanista, né, em profissionais especialistas em transporte, né, de diversas modais, né, para desenvolver soluções inovadoras que se integram à tecnologia existente, né. Então, como que esses sistemas podem ser adaptados às novas necessidades que surgem nas cidades, né, de modo a permitir que a construção de uma nova edificação em determinada região da cidade impacte da menor forma possível o trânsito ou serviços públicos disponíveis naquele bairro, ou que faça o uso adequado da água ou do solo, ou que permita a coleta de lixo em determinados períodos do dia, enfim, que impactem menos na mobilidade dos usuários. Então, a integração entre especialistas que pensam na solução para ajudar o cidadão tem que ser levada em consideração, tá? Então, a integração, no caso aqui, entre esses profissionais, né, mais voltadas para a questão estrutural, é totalmente relevante. Novo slide com o título Colaboração entre especialistas, seguido por subtítulo Integração de conhecimentos e o texto. A interdisciplinaridade requer a colaboração entre profissionais de diferentes áreas, como engenheiros, urbanistas, arquitetos, economistas e cientistas sociais. Essa colaboração é essencial para entender e abordar os diversos aspectos das cidades inteligentes, desde a infraestrutura física até as implicações sociais e econômicas. Relevante, né? Também, nesse contexto, né, não só na infraestrutura, como em outras áreas, né, a integração de conhecimentos ela é salutar, né, a visão
e diferentes soluções para o mesmo problema, né, integração de pequenas microsoluções para ter uma solução única, incremental, né. Então isso ajuda a abordar os aspectos relacionados a soluções para a cidade inteligente, né, que vai desde a infraestrutura física, né, então desde e também da articulação da gestão, né, a infraestrutura física que vai ser implantada no ambiente, né, a edificação que vai ser construída, o sensoramento para aquele ambiente, né, e as implicações sociais e econômicas, né, associadas a um novo empreendimento ou ajuste de um empreendimento já existente, né, para fazer parte do ecossistema de soluções que vão impactar o... Novo slide com o subtítulo Compreensão Holística e o texto. A abordagem interdisciplinar permite uma compreensão holística dos problemas urbanos, evitando soluções fragmentadas e promovendo uma visão mais abrangente e integrada. o cidadão. Essa abordagem também interdisciplinar ou multidisciplinar, ela permite uma compreensão mais holística dos problemas, né, com foco especialmente em evitar soluções fragmentadas, né, ou soluções que funcionam só para determinada localidade, ou só para determinada região da cidade, né, que não se integram a outras soluções existentes. Tá? Então isso tem muito a ver com a que a gente comentou anteriormente, né, com a interoperabilidade, né, sistêmica, computacional, né, interoperabilidade política, né, do governo, enfim. Tá? Então a ideia é sempre evitar que soluções fragmentadas, né, ou mais, um jargão um pouco mais popular, né, a bala de prata, né, quer dizer, uma solução que resolve um problema, né, e que, do ponto de vista mais específico, né, quem desenvolveu aquela solução tem a visão de que aquilo vai resolver todos os problemas e não. Tá? Então, se essa solução não foi pensada para ser escalável ou replicada, né, num contexto um pouco maior, ela não serve para nada. Tá? As soluções fragmentadas, elas não são relevantes, né, no contexto para proporcionar uma cidade, ou tornar uma cidade inteligente. Tá? Então, essa integração ela tem que ser contínua, né, e retroalimentada o tempo inteiro. Novo slide intitulado Urbanismos e Arquiteturas Inteligentes e com o subtítulo Planejamento Urbano. Na sequência, o texto. Urbanistas desempenham um papel crucial no desenvolvimento de cidades inteligentes, considerando aspectos como zoneamento, mobilidade urbana e espaços públicos. A integração de tecnologias inteligentes no planejamento urbano requer uma compreensão profunda das necessidades da comunidade e das implicações sociais. No lado direito do slide, fotografia em cores de um canteiro de obras com vigas, caminhões, guindastes e prédios ao fundo. Legenda: canteiro de obras para construção de edifícios. Fonte: Adobe Stock. Com relação ao planejamento urbano, né, os urbanistas eles desempenham também um papel fundamental no desenvolvimento das cidades, né. Então a gente tem que levar em consideração o zoneamento, né, a mobilidade urbana, né, dos espaços públicos. Tá? Então é preciso pensar em tecnologias voltadas para o planejamento urbano, né, identificar as necessidades de determinada região com relação ao planejamento. Né, isso tem muito a ver com criação de novas edificações, né, manutenção das existentes, né, ocupação de edificações vazias, enfim, né, os impactos que aquilo vai trazer para a localidade. Tá? Novo slide com o subtítulo Arquitetura Sustentável, seguido por texto. Arquitetos desempenham um papel vital na criação de edifícios inteligentes e sustentáveis. A colaboração entre arquitetos e especialistas em tecnologia é essencial para projetar estruturas que incorporem eficiência energética, automação residencial e outras inovações. À direita do texto, foto de um edifício com sacadas cheias de plantas. Legenda: vegetação suspensa em edifício. Fonte: Adobe Stock. A participação também essencial de arquitetos, né, que tem papel fundamental aí na criação de edifícios inteligentes, sustentáveis, né. Então a gente vê uma figura aí, por exemplo, com edificações, né, com plantas, né, com vegetação, né, vegetação suspensa, né, que de alguma forma auxilia, né, na redução de calor para o morador que reside naquela localidade, enfim. Né.
Então isso é bastante importante também, tá? Pensar do ponto de vista arquitetônico, né, em soluções inteligentes, né, locais, né, que incorporem eficiência energética, né, num prédio, por exemplo, né, ou um espaço público próximo dessa edificação, automação residencial, né, então uso eficiente de água, por exemplo, usando válvulas, do ponto de vista mais técnico, falando aqui, usando válvulas solenoides ou interruptores inteligentes, né, para manter a luz em determinadas localidades na sua casa ou no edifício acesas por um período de tempo, né, interligar isso com sensores de presença, né, de movimentação, então a lâmpada só acende, né, quando há movimento, né, quando há ausência de movimento durante um período de tempo, a lâmpada fica apagada e isso contribui para a redução do uso de energia, né, e do ponto de vista econômico reduz a conta que você vai pagar no final do mês. Então, são soluções simples, né, como eu já comentei no início da disciplina, as cidades inteligentes tendem a ser inteligentes desde que haja desenvolvimento de soluções, né, inteligentes localizadas, que podem ser replicadas, né, e incrementadas, né, para ambientes regionais, estaduais, né, um aspecto mais genérico, né, para o país inteiro. Tá? Novo slide com o título Economia e Inovação, subtítulo Desenvolvimento Econômico e o texto. A implementação de soluções inteligentes pode impulsionar o desenvolvimento econômico, criando oportunidades de emprego e fomentando setores inovadores. Economistas e especialistas em inovação desempenham um papel crucial na avaliação do impacto econômico e na promoção de políticas que incentivem a inovação. No lado direito do slide, ilustração de 4 pessoas próximas a cédulas e moedas empilhadas e um saco branco com um cifrão estampado. Ao fundo, uma seta laranja ascendente. 2 pessoas usam notebooks, enquanto outras 2 conversam, uma delas com um celular em mãos. Legenda: interação entre profissionais para alavancar o desenvolvimento das cidades. Fonte: Adobe Stock. Do ponto de vista da economia e inovação, né, a interdisciplinaridade também tem uma relação com o desenvolvimento econômico, né, isso pode impulsionar bastante a economia, criar oportunidades de emprego e fomentar outros setores da sociedade, né. Então, os economistas também têm um papel bastante importante, né, para avaliar o impacto econômico e a promoção de políticas que incentivem a inovação. Então, é um ambiente, né, desenvolver soluções para a cidade inteligente é desenvolver soluções inovadoras o tempo inteiro, porque as cidades se modificam o tempo inteiro, o tempo todo, né? As necessidades dos cidadãos também são diferentes ao longo dos anos, né? Então é necessário sempre inovar em relação às diferentes vertentes, né, do uso dos ambientes relacionados à cidade, né, das tecnologias e dos serviços que os cidadãos fazem uso. Novo slide com o título Economia e Inovação e subtítulo Startups e Empreendedorismo. Abaixo o texto. Cidades inteligentes frequentemente se beneficiam do surgimento de startups que desenvolvem soluções inovadoras. A colaboração entre empreendedores especialistas em tecnologia e economistas é fundamental para criar ecossistemas favoráveis ao surgimento e crescimento dessas iniciativas. No canto direito do slide, ilustração de um foguete ao centro, com aletas laranja e janela redonda azul, em posição vertical, pronto para decolar. Nas laterais do foguete, 4 pessoas trabalham em notebooks, celular e um megafone. Ao fundo, elementos gráficos como barras verticais cinza, setas para cima e engrenagens. Fonte: Adobe Stock. Ainda do ponto de vista do vetor econômico, né, tem sido bem comum o surgimento de novas empresas, né, especialmente startups, né, a disseminação do empreendedorismo, tá, que vai beneficiar as cidades, né, com novas soluções. Tá, isso gera um ecossistema favorável, né, à criação de soluções que beneficiam as pessoas, tá, e ao mesmo tempo gera divisas econômicas, né, para a cidade, tá, para empresas, enfim.
Novo slide intitulado Desafios da abordagem interdisciplinar e com o subtítulo Barreiras da comunicação. Abaixo o texto. Barreiras de comunicação. Diferentes disciplinas têm linguagens e abordagens distintas, o que pode resultar em barreiras de comunicação. É necessário estabelecer mecanismos eficazes para facilitar a compreensão mútua e a colaboração entre especialistas de áreas diversas. Há alguns desafios, né, quando a gente fala da interdisciplinaridade, né, que é o desafio da comunicação. Então eu comecei a aula falando da questão de nós termos um problema e visões diferentes, né, para resolver esse mesmo problema. Então, eu como cientista da computação, tenho a tendência a achar que os problemas de cidades inteligentes são problemas essencialmente tecnológicos, que se resolvem com o uso da computação, que se resolvem com o uso da inteligência artificial, mas não. Né? Essa é a visão mais sistêmica, né? Mais computacional, mais operacional. Mas há visões, por exemplo, né? Dos economistas, dos arquitetos, dos urbanistas, né? Do setor público, né? que precisa ter uma visão mais geral, né? De como que o uso da tecnologia, né? Ou de padrões e processos existentes pode impactar positivamente o usuário, o cidadão. Tá? Então, a comunicação, de modo geral, é sempre um problema. Né? Então, a interdisciplinaridade, ao mesmo tempo, traz benefícios, né? Pode ser dificuldade, pode ser um pouco difícil alcançar a interdisciplinaridade se a comunicação não for bem organizada. Né? Então, e aí eu falo de comunicação sobre diversos aspectos, especialmente em se definir protocolos, né? Em se padronizar visões, né? Então, uma percepção que um profissional de uma área tem sobre um problema pode ser a mesma que o outro tem, mas tem nomes distintos. Né? Então, o acordo sobre uma padronização de como a comunicação vai ser feita, né? De protocolo, de padrões, de modelos, né? E de técnicas, ajuda bastante a alcançar a interdisciplinaridade. Tá? Então, a gente precisa pensar em mecanismos eficazes para ter essa compreensão mútua, né? E os especialistas de diversas áreas, né, contribuir positivamente para criar soluções inovadoras. Novo slide intitulado Desafios da abordagem interdisciplinar e 2 tópicos. Conflitos de interesses, diferenças nos objetivos e prioridades de diversas disciplinas podem gerar conflitos de interesses. A gestão adequada dessas diferenças requer liderança eficaz e uma abordagem inclusiva na tomada de decisão. Complexidade na implementação. A implementação de soluções interdisciplinares pode ser complexa devido a regulamentações, interesses políticos e desafios financeiros. É necessário um compromisso coletivo para superar esses obstáculos e promover mudanças. Ao mesmo tempo que nós temos problemas com barreira de comunicação, né, há também conflitos de interesses, né, a complexidade na implementação, né, uma coisa é pensar no modelo e outra coisa é operacionalizar o que foi discutido no modelo, né, considerando que todos os entes participantes da solução acordaram com aquele modelo. Né. Com relação aos conflitos de interesses, né, há diferença nos objetivos e prioridades das diversas disciplinas, diversas áreas. Né. Então, é preciso pensar na gestão adequada dessas diferenças, né, e aí é preciso ter lideranças firmes, né, com relação a esse aspecto. Tá. Então, no fundo, alguma decisão tem que ser tomada sobre o uso de alguma tecnologia ou a solução de algum problema que ele é interdisciplinar, né? Então, é preciso gerir esses conflitos. Tá? E a implementação pode ser complexa também, né? Especialmente porque há legislações vigentes. Né? Então, quando a gente fala de soluções para cidades inteligentes, naturalmente vai aparecer a questão da geração, coleta, processamento, comunicação e armazenamento desses dados. Né? Tem a questão que a gente abordou, que tem relação com a Lei Geral de Acesso, Lei Geral de Proteção de Dados, o acesso a esses dados, né? A questão da privacidade. Então, isso tem que sempre ser observado, né? A produção de novas soluções, levar em consideração a regulamentação e legislação vigente. Isso, de certa forma, né, pode impactar na solução final, ou no tempo que essa solução final vai ser executada, né? Quer dizer, que no fundo, quanto menos tempo os participantes gastarem para resolver um problema,
mais contente o cidadão vai ficar por ver o seu problema resolvido, tá? Usando a tecnologia, usando, de modo geral, mecanismos inteligentes. Então, esse compromisso entre os especialistas, né, e na hora de operacionalizar isso, né, envolvendo as regulamentações, legislação vigente, é fundamental. Então, finalizo esse assunto, né, lembrando vocês sobre as atividades que precisam ser feitas, né, para essa semana, né, especialmente sobre essa questão da interdisciplinaridade. Recomendo vocês a fazer leitura dos textos de apoio, né, além do material base existente, tá? E se tiverem dúvidas, procurem o pessoal para auxiliá-los, tá? A gente se vê na próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro, Pedro Augusto. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk.